Você já parou para pensar como o K-pop surgiu e se tornou esse fenômeno mundial que conquista corações de milhões de fãs todos os anos? Hoje ele lota estádios, domina as redes sociais e movimenta bilhões de dólares. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, tudo começou de um jeito bem diferente do que a gente vê hoje nos palcos. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal para chegarmos a 1000 inscritos e vamos para o vídeo. Antes dos clipes superproduzidos, coreografias sincronizadas e fãs gritando opa, a Coreia do Sul vivia um outro momento. Para entender o nascimento do K-pop, a gente precisa voltar no tempo, lá para os anos 1940, quando a Península Coreana ainda enfrentava as consequências da ocupação japonesa e depois, da Guerra da Coreia nos anos 50. Foi nessa época conturbada que a música tradicional coreana começou a dividir espaço com influências ocidentais. Um gênero popular chamado trot dominava o cenário musical, com melodias simples e letras emocionais. Mas o grande ponto de virada aconteceu com a presença americana durante e após a guerra. Soldados dos Estados Unidos levaram com eles estilos como jazz, rock, R&B e até mesmo o início do hip hop. Aos poucos, os jovens coreanos começaram a se interessar por essas novidades sonoras, e a música local começou a passar por uma transformação lenta, porém significativa. Nos anos 1980, a Coreia do Sul vivia uma abertura política e cultural, e isso fez com que mais sons de fora começassem a chegar. Ainda assim, a música pop sul-coreana era bem controlada por grandes redes de TV e com uma estética conservadora. Isso até 1992, quando tudo mudou. Foi nesse ano que surgiu um grupo que revolucionaria a música coreana para sempre, seu Taiji and Boys. 3 jovens que decidiram misturar rap, pop, rock e dança de uma forma completamente nova para o público coreano. Eles se apresentaram pela primeira vez na TV com a música You Know, e o resultado? Os jurados da emissora não curtiram. Mas o público ficou obcecado. A batida era diferente, o estilo era ousado, e os temas das músicas falavam diretamente com a juventude, sobre escola, pressão social, liberdade de expressão. Eles quebraram as regras da indústria, tanto no som quanto na atitude. Seu Taiji and Boys eram como uma bomba que explodiu no meio da cultura coreana. Eles não apenas abriram caminho para novos artistas, mas provaram que a música jovem podia sim ser ousada, inovadora e, mais importante, podia ser global. Foi a partir deles que a ideia de K-pop começou a tomar forma. E dali para frente, a Coreia do Sul não seria mais a mesma. Esse foi o ponto de partida para um movimento cultural que sairia das ruas de Seul e conquistaria o mundo inteiro. Depois do impacto causado por seu Taiji and Boys, a indústria da música coreana entendeu uma coisa: o público queria novidade, atitude e entretenimento. Foi aí que surgiram as chamadas empresas de entretenimento, que passaram a moldar os grupos musicais de um jeito totalmente profissional, quase como se estivessem fabricando estrelas. Em 1996, nasceu a primeira geração do K-pop, com o surgimento de grupos como HOT, SESKIS, FIN.K.LSS. Eles já vinham com coreografias marcadas, figurinos chamativos e músicas feitas especialmente para cativar os adolescentes. A empresa SM Entertainment, por exemplo, criou a HOT com base em pesquisas sobre o que os jovens queriam ver e ouvir. Cada integrante tinha um papel bem definido: o bonitinho, o rebelde, o engraçado. Tudo era pensado estrategicamente para criar identificação com os fãs. Mas não era só colocar os artistas no palco. Começou ali o chamado Sistema dos Trainees. Jovens, muitos com menos de 15 anos, eram recrutados, treinados por anos em canto, dança, atuação, idiomas e até comportamento. Só depois, se fossem considerados prontos, estreavam nos grupos. E mesmo após a estreia, a rotina era intensa: ensaios, dietas rígidas, entrevistas e turnês. No começo dos anos 2000, começa a chamada segunda geração do K-pop, que vai de 2003 até 2011. E essa fase foi marcada pela expansão internacional. Grupos como TVXQ, Super Junior, Girl Generation, Big Bang e 2NE1 dominaram a Coreia e começaram a ganhar espaço em países vizinhos, como Japão, China, Tailândia e Filipinas. O termo Hallyu, ou onda coreana, surgiu justamente nessa época para descrever a explosão do entretenimento sul-coreano,
não só a música, mas também os doramas, filmes e cultura pop em geral. A popularidade era tanta que o governo coreano começou a investir oficialmente no K-pop, reconhecendo ele como um produto cultural que levava o nome da Coreia para o mundo todo. A internet teve um papel essencial nessa fase. Plataformas como o YouTube permitiram que os grupos divulgassem seus clipes para o planeta inteiro, sem depender das televisões. Um exemplo marcante é o videoclipe de Jae, do Girls' Generation, que viralizou em vários países mesmo sem tradução. Mas foi a partir de 2012 que o K-pop realmente quebrou todas as barreiras. A terceira geração chegou com tudo, trazendo nomes como EXO, BTS, Blackpink, GOT7 e Twice. A produção musical ficou ainda mais elaborada, os videoclipes se tornaram verdadeiras superproduções cinematográficas, e as redes sociais deram voz ativa aos fãs. Agora, o K-pop estava não só nos palcos, mas nos trendings mundiais do Twitter e no topo das playlists do Spotify. E é claro que a gente não pode falar dessa fase sem citar o grupo que virou símbolo dessa explosão global, o BTS. O sucesso deles foi tão grande que eles foram parar no Grammy, discursaram na ONU e quebraram recordes históricos. BTS não foi apenas uma febre. Eles provaram que o K-pop podia sim ser levado a sério no Ocidente, em premiações, nos charts e na indústria fonográfica como um todo. A partir daí, o que antes era considerado uma música asiática de nicho virou um movimento global, influente e multibilionário. O K-pop deixou de ser apenas entretenimento, virou um asterisco produto cultural de exportação, um estilo de vida e até mesmo uma forma de identidade para milhões de fãs ao redor do mundo. Chegando na quarta geração do K-pop, a gente entra numa era ainda mais intensa, tecnológica e visualmente impactante. Essa fase começou por volta de 2018 e se caracteriza por grupos que nasceram já no auge das redes sociais, com total domínio de plataformas como TikTok, Instagram, YouTube e até streaming de lives como o VLive e o Vverse. Grupos como Stray Kids, ATEEZ, NewJeans, IVE, LE SSERAFIM, TXT e tantos outros chegaram com uma proposta ainda mais ousada. Eles já nascem com fãs internacionais, pensados globalmente e com conceitos visuais super elaborados. As músicas trazem batidas modernas, misturando EDM, trap, hip hop, techno e até funk brasileiro, como já vimos em alguns remixes de grupos famosos. Os videoclipes parecem filmes, cheios de efeitos especiais, narrativas futuristas e elementos visuais que explodem a criatividade. E tudo isso é pensado não só para prender a atenção, mas para viralizar. Cada coreografia tem trechos prontos para bombar em trends do TikTok, e os idols já são treinados para interagir com fãs do mundo todo. Outra marca forte dessa geração é o fortalecimento dos fandoms. Se antes já existia a cultura dos fãs organizados, hoje isso tomou uma proporção gigantesca. Exemplo: o ARMY, fã-clube do BTS, já arrecadou milhões para causas sociais, ajudou a colocar músicas no topo dos rankings e até influenciou pesquisas no Google e votações políticas. O fandom deixou de ser um simples grupo de fãs e se transformou numa força ativa, quase como uma comunidade internacional. E mesmo com tantos avanços, a indústria ainda mantém o rígido sistema dos trainees. Muitos jovens começam a treinar com apenas 11 ou 12 anos, passam por provas internas, avaliações constantes e só uma minoria estreia. Os que conseguem, vivem uma rotina puxada de ensaios, gravações, viagens e dietas extremamente controladas. Tudo é muito planejado, porque o sucesso no K-pop não depende só de talento, depende de disciplina, carisma e resistência emocional. Agora, para deixar tudo ainda mais interessante, se liga nessas curiosidades rápidas sobre o K-pop que talvez você não saiba. Você sabia que alguns idols treinam por até 10 anos antes de estrear? E mesmo assim, não há garantia de sucesso. Existem contratos que proíbem namoro durante os primeiros anos de carreira, para manter a imagem ideal que os fãs esperam. Os idols treinam em média de 10 a 12 horas por dia, incluindo canto, dança, aulas de idioma, postura de palco e entrevistas. A Coreia do Sul vê o K-pop como um patrimônio cultural moderno. Inclusive, o governo investe milhões por ano em marketing internacional de grupos, ajudando a divulgar a cultura coreana pelo mundo. E tem mais. Muitos grupos fazem comebacks, retornos com novas músicas, de forma extremamente estratégica, como se fosse lançamento de filmes, com teasers, trailers, imagens promocionais,
cronogramas e pré-venda de álbuns. Com isso, o K-pop não é só um estilo musical. Ele virou um gigante cultural. Ele movimenta turismo, moda, maquiagem, idiomas e até mesmo economia. O que começou com 3 garotos em 1992 hoje é uma das maiores potências do entretenimento mundial. O K-pop nasceu de um momento de revolução cultural, cresceu com disciplina e criatividade, e hoje é muito mais do que música. É uma indústria completa que envolve performance, moda, cinema, games, redes sociais e, principalmente, comunidade. O que torna o K-pop tão único não é só o som ou as coreografias perfeitas, é a forma como ele se conecta emocionalmente com as pessoas. Os fãs não acompanham os idols só pelos lançamentos, mas por tudo que está por trás: a trajetória, os bastidores, as dificuldades e os momentos de superação. Existe uma sensação de pertencimento, de fazer parte de algo maior. E isso vale para qualquer lugar do mundo. Mesmo quem não fala coreano consegue se apaixonar por uma letra, por uma história ou por uma performance. O K-pop mostra que a música não tem barreira de idioma, de país, de cor ou de cultura. Ela fala direto com o coração. E o mais curioso é que, mesmo com tantos avanços tecnológicos, o K-pop ainda valoriza o que é humano: esforço, persistência, superação. Por trás de cada clipe com milhões de views, existe um grupo de jovens que passou anos treinando, sonhando e lutando para estar ali. Isso cria um laço poderoso com o público, porque todo mundo se identifica com essa busca por reconhecimento, por espaço e por realizar um sonho. Hoje, o K-pop não só conquistou o mundo, ele mudou o jeito que o mundo consome música. E a tendência é crescer ainda mais. As próximas gerações virão com novas ideias, novas fusões culturais e novas formas de se expressar. E quem acompanha essa história desde agora, está vendo a construção de um marco histórico na música global. Então me conta, qual é o seu grupo de K-pop favorito? Já se pegou dançando alguma coreografia por aí? Ou chorando com aquele clipe que parece até um filme? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque tem muito mais curiosidades vindo por aí. Ah, e compartilha com aquele amigo ou amiga que também ama cultura pop. Obrigada por assistir e até amanhã.